começar. Quem quer fazer a prece inicial hoje? Quem? Quem? Lívia. Mãe, lê a página, por favor. 10 de agosto. Relaxe na minha presença curadora e santa. Permita que eu o transforme. À medida que seus pensamentos se voltarem mais para mim, a fé dissipará o medo e as preocupações. O tempo que você passa ao meu lado não só aumenta a sua fé, mas também o ajuda a discernir o que é importante do que não é. Energia e tempo são preciosidades limitadas. Assim, você precisa usá-los com sabedoria, atendo-se ao que é verdadeiramente significativo. Ao andar perto de mim, com as palavras das Escrituras em sua mente, mostrarei-lhe como gastar seu tempo e sua energia. Minha palavra é uma lâmpada a seus pés, minha presença é uma luz para o seu caminho. Vamos fechar nossos olhos e agradecer por mais essa semana que se inicia, agradecer pelo nosso horário de evangelho e por estarmos aqui reunidos em nome de Deus, junto com toda a espiritualidade amiga que vibra para que possamos estar unidos em um só pensamento e no caminho do bem, no caminho do nosso irmão Jesus Cristo, do nosso amado Mestre. Agradecidos estamos por estar aqui em mais um dia e que possamos absorver ao máximo possível todos os ensinamentos aqui lidos, transmitidos por cada um que queira compartilhar um pouco da sua experiência. Que esse momento possa ser de troca, possa ser um momento de ensinamento e também um pouco de autoconhecimento, que possamos levar isso para o nosso dia a dia e para dentro dos nossos corações. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quem quer abrir o evangelho hoje? Amanda! Oi, gente, boa noite. Vamos lá. Do capítulo 8º, bem-aventurados que têm um puro coração. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalos, cortai-a. E tem 11. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes 2 e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes 2 e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, e capítulo 18, versículos 6 a 11. Aí tem uma nota aqui, dizendo que nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço. Na tradução esperanto, falilo, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda.
Um mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder, etc. Item 12. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo ruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão humilde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é resultado efetivo do mal moral. Paramos aqui? Pode parar. Tá. Bom, eu acho que tanto na nota do autor, quanto aqui no finalzinho, ele coloca mais uma vez, é igual quando a gente fala do duelo, né? Não é o duelo físico, da guerra e tudo mais. Quando ele fala do amar os vossos inimigos, a gente tem um sentido material de inimigo como uma coisa muito mais extrema, mas a gente está vendo em vários estudos nossos que a gente tem que trazer para a nossa realidade a sutileza do dia a dia, né? Então, aqui no final, quando ele coloca que assim, já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, aqui trazendo um pouco o que a Lívia falou na prece, né? O nosso autoconhecimento. O que cada um aqui tem de imperfeição, que a gente tem que administrar para que essa nossa imperfeição não seja um motivo de escândalo, de falha, de contaminação do ambiente que a gente está e que leva que a gente sintonize tanto fisicamente quanto espiritualmente com companheiros que vão fazer daquilo uma energia ruim, né? Então, assim, é reclamar muito. A gente conviver com uma pessoa que reclama muito, se nós somos essa pessoa que está sempre preocupada, estressada, isso é falta de fé, isso acaba sendo um escândalo, porque quando a gente está no ambiente de reclamação e tal, a gente acaba contaminando o nosso irmão que está ali. Uma coisa é desabafar, outra coisa é ficar reclamando. Então, assim, que a reclamação é um hábito, é um vício também. Então, esse escândalo é para cortar. Fofoca. Estão falando mal. Qual a nossa postura diante disso? E somos nós que começamos a falar mal, seja do governo, seja do colega, seja do ente querido. Às vezes a gente já é muito caridoso só ficando em silêncio, né? Então, assim, isso é um escândalo também. Isso é a minha acepção, tá? Eu costumo sempre trazer para o nosso dia a dia, porque senão a gente coloca de uma coisa muito como se fosse inatingível, e não é. Escândalo é o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente causa o escândalo. Às vezes a gente causa o escândalo com a maneira ríspida que a gente fala. Me coloco nessa, com a maneira ríspida, com um palavrão mal colocado, com uma cara feia na hora de responder, com um WhatsApp mal criado ou mal interpretado. Isso, em 2020, tudo é motivo de escândalo. Às vezes, uma notícia num grupo, uma figurinha política, que acaba sendo um motivo de discórdia ali. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente está
chamado a ver o fino nosso. O que a gente fomenta de escândalo sem perceber. Senão ele te lê essas passagens e só vê assim, escândalo. Escândalo é gritar? Não. Escândalo é tudo que acaba levando a uma situação ruim, entendeu? Então, e que contamina negativamente o seu entorno. Então, a nossa responsabilidade realmente é a gente ter o autoconhecimento, ver o que a gente está provocando, que às vezes a gente está provocando mais escândalo do que o coleguinha que a gente julga escandaloso, sem perceber. Perfeito, Amanda. Quem gostaria de falar agora mais um pouquinho? Deixa eu ver, tem bastante gente na sala. A Lívia levantou a mão. Mas eu tenho que ver todo mundo na caixinha, não consigo? Não, fica tranquilo. E a gente percebe, né, que essa leitura me faz pensar muito assim, que nós ainda temos que passar por muita coisa, porque a gente ainda, para fazer o certo, a gente ainda tem que ver o que é o errado. Então a gente ainda precisa do escândalo, né, para a gente ver o que aquilo é errado, que aquilo é o oposto do que Jesus pregava e tal, para a gente poder fazer o correto, para a gente poder fazer o certo. E vai chegar uma época, com certeza, em que a gente não vai mais se ater a isso. A gente já vai fazer a coisa boa naturalmente. Já tem pessoas aqui na Terra que fazem as coisas boas de forma natural, mas elas ainda são em minoria. Então, a gente ainda precisa a gente ainda precisa ver os escândalos, né, do outro, ou nós mesmos somos, com certeza. Nós não somos perfeitos só porque a gente está aqui no Evangelho, né? A gente está aqui justamente porque a gente precisa. Então, tanto escândalo vindo do outro quanto vindo de nós, a gente ainda precisa disso para ver e parar assim, opa, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, a gente tem que ser também grato, né, pela gente já perceber que estamos errando, já perceber que estamos fazendo, né, estamos indo pelo caminho errado, porque a gente ainda tem o tempo de recuar e voltar para o caminho certo, entendeu? Infelizmente, nós temos muitos irmãos que vão para o caminho errado e não têm essa noção ainda e não voltam, né? Não se arrependem, né? E tentam retomar o caminho correto, né? Então, a gente ainda precisa. Nós ainda somos um mundo de provas e expiações, a gente está passando, né, por essa transição, então a gente ainda tem muito o que passar para depois depois que isso tudo, daqui a muito, muito tempo, depois que isso tudo se apaziguar, a gente vê que a gente não vai precisar mais tanto de ver o outro errando ou de ver nós mesmos errando para poder, assim, tomar o caminho certo. O caminho certo já vai ser o único e o natural, entendeu? Então, eu acho que essa passagem, né, bíblica, ela fala muito sobre isso, né? Sobre a gente ainda tem que errar para saber o que é o certo. É isso. Muito bom. Quem mais quer falar? Levante o seu dedinho. Acho que a Luciane só bateu palma, não levantou o dedo não, né? Só bateu palma. A Priscila. Eu acho também que se a gente ficar mais focado no próprio eu, né, na sua própria vida, acho que a gente também consegue evitar um pouco mais esses escândalos, né? Porque a maioria das pessoas adoram apontar, né? E falar. E a partir do momento que você entender que cada um é responsável por si, né? Eu acho que aí a gente já consegue evitar um pouco mais o escândalo, porque aquele que não erra que atira a primeira pedra, né? Já diz o ditado. Então, se eu começar a olhar para mim, né, e se preocupar comigo, com o que eu faço, me perguntar, né, fazer essa pergunta para mim e parar de olhar para o outro, eu acho que a gente está mais no caminho para acertar
e evitar um pouco mais, porque zerar o escândalo nessa vida é difícil demais, né? Mas eu acho que a gente já consegue aí, talvez, se esquivar um pouco mais desse processo tão complicado, né? Que hoje em dia é o tempo inteiro essa questão de um ficar querendo se comparar, de que alguém falar que é o outro, que é o outro. Deixa o outro. Pensa em você, que eu acho que a forma da gente estar mais no caminho certo é agindo dessa forma. Muito bem. Quem mais quer falar? Levante seu dedinho. Eu acho que a Vera Alexandre, falou alguma coisa no chat. Ela gostaria de ler um texto. Vê lá achei no um texto chat. lindo. Achei um texto lindo. Senhor, ensina-me, gostaria de lê-lo. Depois, Vera, você pode colocar lá no grupo do WhatsApp pra gente, né? Vai, Alexandre. Só completando o que a Priscila falou, a gente não tem noção do perigo que a gente incorre quando a gente faz um comentário sobre outra pessoa para outra pessoa, sabe? Porque nós temos um sistema de educação, de aprendizado completamente diferente. Cada pessoa é única. Então, às vezes, você fala com uma intenção, mas chega na intenção do próximo completamente diferente. Então, é você que tem que romper o jogo, né? É você que tem que romper o jogo. Não tem como você perseguir, né? Porque senão você corre o risco de gerar um pensamento completamente equivocado na cabeça de alguém, né? Seja no campo político, seja no campo religioso, seja interpessoal, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o meu sistema de crenças é totalmente diferente do sistema de crenças da outra pessoa que eu estou falando. Então, você fala uma frase simples que pode tomar uma proporção que você não imagina, né? Então, só para pincelar mesmo. Às vezes você olhando no olho da pessoa, falando com a pessoa entende errado, imagine se for escrever. Tânia botou, Raul Teixeira, numa palestra, disse que a fofoca termina no espírita. Nós não temos o direito de passar adiante. Verdade. Verdade. Vai, Jussara. Tem uma parte aqui que chamou minha atenção. Quando estiverem, tá mais à frente, tá? Que eu li um pedacinho adiante. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Até quando a gente vai ficar nessa, né? Aí me faz lembrar, como eu sempre bato nessa tecla do autoconhecimento, né? Da gente se conhecer e ver o quanta luz existe dentro da gente, né? Que está apagada, está ofuscada, digamos assim, por conta desses desvios que a gente tem momentâneos. E quando a gente começar a perceber o nosso valor, que todos nós temos esse valor, essa luz, a gente vai ver que, aí me fez lembrar, juntamente com isso, a gente vai ver que é possível, assim. Ontem na palestra do Rafa, não sei se você ouviu, de evolução, ele falando sobre evoluir, né? Que não é aprimorar. Aí estava falando lá a definição de da palavra evoluir, que é desenrolar. Aí me faz lembrar isso, a gente está aqui, está tudo dentro da gente, a gente tem que desabrochar, né? A gente vai desabrochando à medida que a gente vai mudando, né, o nosso comportamento. E aí me fez lembrar essa questão de que a gente vai ficar sofrendo até, né, perceber que não tem mais jeito e a gente vai buscar esse remédio no bem. Do caso do cachorro deitado no prego, que a gente já falou várias vezes aqui, né? Enquanto ainda está doendo pouco na gente. Quando doer de verdade mesmo, a gente vai buscar esse remédio, como diz aqui no Evangelho, esse remédio no bem, porque a fonte, né? A gente vai buscar esse remédio na fonte. A gente vai conseguir resgatar essa essência que está perdida dentro da gente, que a gente se perdeu ao longo da história, né? A verdade é essa.
E a gente vai se encontrando aos poucos, olhando o comportamento do irmão, o nosso, principalmente, como foi dito, primeiro a gente, aí a gente tem que ser egoísta no bom sentido, né? Primeiro a gente, olhar para dentro da gente, tentar modificar a gente para contagiar ao nosso redor, como a Amanda falou, que às vezes a gente contamina com a murmuração, as coisas, né, negativas. A gente pode também contaminar ou contagiar com as coisas boas também. E a gente sabe que a gente aprende muito mais com os exemplos. Então, que a gente possa estar dando bons exemplos aí ao longo da nossa vida para os que convivem com a gente, principalmente, porque aí depois vai só multiplicando. Quando você falou da história do cachorro que fica lá em cima do prego, né? Latindo. Ah, por que ele tá ali latindo? Tá em cima do prego que ele não sai, porque ainda tá conseguindo, né? O Paulo Vieira tem a frase: a gente tem a vida que a gente tolera, enquanto a gente está tolerando. Quando a gente não tolerar mais, a gente muda, né? Quando Congelou, eu acho, gente. Só para mim? Para todo mundo? Tá congelada? Para mim também. Congelou, Su. congelei, Ó, gente. eu Congelei. já ia fazer o seu papel. Alguém gostaria de falar? Já vestiu o personagem já. Que eu estava falando que escândalo do dia a dia que a Amanda falou, né? Que no caso do Facebook, às vezes a gente se expressa e nas redes sociais é mal interpretado. A Amanda também falou do reclamar, que reclamar é clamar de novo. O universo está entendendo o que você quer. Está clamando de novo, está clamando de novo, está clamando de novo. O universo está entendendo o que você quer e vai continuar. E o escândalo é o que vocês falaram, né? O mau exemplo, a imperfeição humana. Mas o que a Lívia falou, que nós precisamos do escândalo ainda, é como que a gente precisa ficar doente para ir lá no hospital, né? Para procurar um médico. Então, realmente, mas vai chegar um dia que a gente não vai mais precisar do escândalo, que a gente não vai mais julgar, que é muito difícil, né? A gente vive julgando. Igual a Pri falou, que a gente aponta os erros dos outros, e que, como a Ju falou, que a gente tem que olhar para si, né? Fazendo a auto reflexão, olhar para si, ver os seus defeitos e ver o seu escândalo do dia a dia para poder tentar diminuir e, através do esforço, cada vez mais se melhorar, né? Mas dá tempo da gente falar mais coisa. Quem quer falar mais coisa? Mônica tá muito quietinha. Tá? Fala, Mônica. Você falando aí de Facebook, eu lembrei, eu vi essa semana, acho que todo mundo viu, né, um acontecimento lamentável de um rapaz que ofendeu um entregador, um motoboy, foi entregar comida, ele ofendeu ele com xingamentos racistas, uma coisa lamentável. E aí eu fiquei observando as pessoas, né? Óbvio, a situação realmente foi de ficar indignado, né? Em pleno século XXI, as pessoas tendo esse tipo de atitude. Mas engraçado foi a atitude das pessoas indignadas, que começaram a ofender da mesma forma o rapaz ofensor. Então, assim, chamando ele de gordo, colocando desenhinhos de personagem caricatura para comparar, debochando dele, ofendendo também. Pensando, qual a diferença dele, o que ele está fazendo com o entregador e das pessoas que estão fazendo com ele? Então, assim, você está pagando o escândalo, você tá fazendo aquilo ficar maior ainda. Eu acho assim, o que ele fez é muito errado, ele tem que responder perante a lei, assim, a indignação sim, mas ofendê-lo da mesma forma que ele fez pela aparência, é a mesma coisa. A gente trocou 6 por meia dúzia. Porque ele ofendeu primeiro, né? Que as outras pessoas têm o direito de fazer igual. Então a gente tem que ter essa percepção. Quando sendo, dá aquele impacto, você fica indignado. Mas aí você tem que lembrar, peraí, como o Alexandre, todo mundo falou, tem que parar em mim. Eu não vou botar ali no Face, no Instagram, seja lá onde for, né, ofensas para esse rapaz. Porque
porque ele, na minha opinião, ele é digno de piedade, assim, ele responder perante a lei, ele tem que responder o ato dele porque aquilo foi horroroso, assim, quem sou eu para julgar ele? Pra saber se em outra encarnação eu não estava lá chicoteando negros, apesar que eu acho que eu era negra, mas tudo bem. Entendeu? Sei, gente. Porque eu sei sambar e ninguém me ensinou, gente. O que acontece? Não sei. Quem sou eu para julgar? Quantas coisas eu já não fiz, já não ofendi outras pessoas, também já fui ofendida. Quer dizer, não tem essa de julgar. Então, esses escândalos que são no nosso dia a dia, tem que parar na gente. Porque a gente fica indignado com determinadas situações que são de ficar indignado. A gente tem o direito de propagar esse escândalo, né? Então, a gente, é como o Raul Teixeira falou, você já é espírita, tu já entendeu, tu já leu, tu sabe que tudo é santo, o teu telhadinho também é de vidro, então vigia, segura sua língua, né? Pega aquela aguinha maravilhosa, bota, deu vontade de falar, pega a aguinha maravilhosa, enche a boca e deixa lá até a vontade de passar, né? Remédio. Vai, Ju. Rapidinho, me fez lembrar, sabe o quê? De, por exemplo, quando a gente já estudou falando que não existe vítima, né? Acho que quando a gente pensa por esse lado, a gente não tem que tomar o partido. É uma coisa triste, realmente, foi horroroso, né? Assim, uma coisa lamentável, como a Mônica falou. Mas a gente não sabe o que está por trás de tudo. Se a gente for levar para outra vida, o que será que aconteceu? Há um ensinamento ali grande para a gente, para quem ofendeu, para o ofendido, né? E a gente não tomar esse partido, querer, né, jogar pedra lá. Eu acho que a gente tem que parar assim, né, nessa vibe assim, de pensar que não existe só esse contexto aqui que a gente vive, né? Não existe só isso. Então a gente não sabe isso. E ainda mais, se tudo que Deus faz é perfeito, se Ele permite que isso aconteça, é porque há uma razão de ser também. A gente tem que partir desse princípio sempre, né? Eu penso dessa forma. Então, não esquecer que existem outros contextos que a gente não sabe ainda, não sabe o que é que acontece. Na verdade, está tudo adormecido em nós ainda, né? Do que a gente já viveu. Vai, Alexandre. Eu quero trazer um outro ponto de vista para esse jogo, que é o seguinte: o cara fez, né? E aí a gente falou, pô, não, ele tem que pagar. Falou muito bem a Mônica, ele tem que pagar na justiça, e tem, eu acho que tem, não tem, é uma forma de se aprender, tal. Mas o que eu acho importante a gente entender muito é que ele talvez seja a maior vítima disso tudo. A gente não sabe o que é que uma pessoa passa ou o nível de conhecimento que essa pessoa teve, sabe? A gente não sabe o quanto esse cara passou, quanto pode ter sido abusado moralmente, psicologicamente, a gente não sabe. E a gente precisa, eu acho que uma das formas da gente conduzir o nosso pensamento é entender que todo mundo é vítima de si mesmo. Todo mundo é vítima de uma circunstância qualquer. Então, a gente tem o hábito de olhar o algoz e a vítima, sabe? Mas o algoz é vítima da situação tanto quanto a vítima, sabe? E isso chama-se empatia. Isso é olhar o mundo pelo olhar do outro. E aí a gente começa a tirar do jogo a questão que a Mônica falou e que eu acho isso fantástico de observar e um absurdo de se ver, né? Que é a pessoa fala da outra numa agressão profunda, né? Dizendo que a outra é agressiva, né? A gente tem visto isso de uma maneira tão grande, sabe? A pessoa, por exemplo, os bolsonaristas falam dos... Vamos melhorar. Os direitistas falam dos esquerdistas com uma arrogância, como se eles tivessem uma verdade absoluta. O esquerdista fala do direitista com uma arrogância, como se eles tivessem a verdade absoluta. O dia que a gente
entender o que significa empatia. Direita e esquerda vão sentar junto e dizer, cara, vamos tentar por esse caminho ou por aquele ali? Me dá a tua mão, vamos... Pô, você pega o rabo aqui que eu vou pegar a orelha lá na frente e vamos ver o que a gente consegue fazer para derrubar esse monstro. Entende? Então, cara, é um absurdo. Posicionamentos firmes são absurdos. E mais, só para concluir essa questão mesmo, empatia. Entender que o agressor é tão vítima da situação quanto. Isso. A Tânia colocou no chat, treinar a oração, e a Luciene Beta colocou, seria um sonho a empatia, né? Bom, nosso tempinho está acabando. Quem gostaria de fazer a prece final hoje? Quem? Levante o dedo. Gente, levanta o dedo. Escolhe, Su! Vou escolher, Tânia. Então, vamos orar, né? Já que a gente tem que treinar a oração, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse dia, agradecer por esse culto tão importante que vem nos mostrando, nos alertando para a necessidade do autoconhecimento, da reforma íntima. Agradecer pela oportunidade de tantos corações amigos, agradecer por aqueles que tomam conta de nós e pedir desculpa pelos nossos vacilos, pedir desculpas por todos os escorregões que nós ainda damos, mas nós já estamos tentando e é em cima disso que nós temos que continuar a nossa caminhada. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda que está sempre conosco, nos amparando, nos estimulando a melhorar e agradecer, acima de tudo, pela bondade infinita de Deus, nosso Pai. Que nós possamos, cada vez mais, nos deixar envolver pela sua paz, pelo seu amor e senti-lo verdadeiramente dentro de nós. Graças a Deus. Deus, fluidifica nossas águas, colocando o remedinho necessário que a gente precisa. Assim seja. Vamos fazer a nossa foto? Todo mundo já está no lugar. As crianças estão chegando, os gatinhos estão chegando. 1, 2, 3. Ela travou. Gente, ela congelou de verdade. A pergunta é, a foto foi tirada ou não? Eu vou tirar aqui, faz de novo a pose aí que eu vou tirar para ela. Vamos lá. 12. Oi. Não, Lu, você tem que falar assim, pode se mexer. Eu estava aqui sem